Fala, meus parceiros, como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui então começando o ano 2025 com Generais de Deus, do Robert Liardon. É um clássico, essa aqui é a nova edição. A minha primeira edição eu deixei na cadeia enquanto ministrava lá. Dei muitos livros na cadeia. E vamos começar pelo capítulo 1, John Alexander Dowie. Doutor Alexander Dowie. Então, se você já ouviu falar sobre cruzadas de cura ou a cura dentro das denominações evangélicas, é devido a esse homem. E começa o relato assim: será que ele vai ter coragem de orar pedindo chuva? Se ele fizer isso e não chover, é porque ele não é Elias. Porém, se ele não orar, é porque está com medo. E isso é pior ainda. Finalmente, o pregador se ajoelhou atrás do púlpito. Seus ouvintes nunca haviam prestado tanta atenção nas orações daquele homem como naquele momento. Então ele orou: Senhor Deus, nosso Pai, temos visto grande miséria pela qual essa terra tem passado. Agora, Senhor, eu te peço, olha para ela com sua misericórdia e manda chuva. De repente, o supervisor geral parou e disse: corram para suas casas. Depressa, já estou ouvindo um som de abundante chuva. Entretanto, já era tarde. Exatamente no momento em que a multidão se virou para sair, caiu um verdadeiro temporal. Essa é uma das experiências de John Alexander Dowie. Ele foi conhecido como Elias daqueles tempos, e isso levou à ruína dele. Então aqui nós vemos aquela suma de Eclesiastes: não importa como começa, e sim como termina. Mas está escrito: é melhor terminar do que iniciar uma coisa. Então aqui é o início do ministério de Dowie. Dowie nasceu em Edimburgo, se formou, fez faculdade de teologia e também política. E depois de formado, ele foi para a Austrália e retornou porque ele falou que na Austrália a igreja era letárgica e não merecia um pastor como ele. A letargia hoje toma conta de muitas denominações, toma conta de muitas pessoas. Quantas vezes nós não fomos letárgicos? E o que é letárgico? É tardio em responder, é tardio em viver o que está escrito, é tardio em corresponder com a pregação, com o chamado, com a vocação. Então, Dowie, ele criticava isso, ele pregava contra a letargia. Então, a história de Dowie é fascinante. Ele foi o cara que trouxe esse ministério de cura. Ele é conhecido como o apóstolo da cura. Ele era uma pessoa incomum, né, para a época. Então, com 6 anos de idade, Dowie já havia lido a Bíblia toda e ele creu que aquilo era para a vida dele. Então, foi quando ele decidiu que iria cursar teologia, se dedicar ao ministério. E já depois de retornar da Austrália, ele foi para Chicago e estava tendo uma feira mundial. E ele queria pregar nessa feira. E impediram ele. Ele falou: então vou pregar na entrada. Ele pregava lá na entrada da feira. E ele se tornou famoso por causa do ministério de cura. E tem um relato aqui: Mary está morrendo, venha depressa. Conta a história que enquanto ele estava lá em Sydney, na cidade de Sydney, pastoreando Newton, teve uma epidemia mortal que varreu toda aquela região, especialmente ao redor de Sydney. Então, uma criança entra na sala da casa pastoral, da igreja onde Dowie pastoreava, e chama ele: venha depressa, Mary está morrendo. E ele vai até a casa. E ele chega lá, o médico já está com atestado de óbito. E o médico fala para ele: só coloque a data e a hora da morte da criança. Eu preciso ir para outra casa, para outro óbito. E Dowie se recusa. Olha só, eu vou ler aqui para ficar na íntegra.
Ouvi tocar a campainha e fortes batidas na porta de entrada. Eram 2 mensageiros ofegantes que disseram: por favor, venha depressa, Mary está morrendo. Venha fazer uma oração. Saí correndo da casa pela rua abaixo e até esqueci do meu chapéu. Cheguei à pressa no local e entrei no quarto onde estava a jovem. Lá estava ela, deitada, gemendo e rangendo os dentes em agonia e intensa luta contra aquilo que estava destruindo. Olhei para ela e senti meu coração incendiar de revolta. Aqui eu vou abrir um parênteses. Dowie estava meditando em Atos 10:38, que diz assim: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E Dowie falou: se Deus está comigo, se o Espírito Santo me ungiu, assim como ungiu Jesus com poder, eu tenho que ir por aí fazendo bem e curando os oprimidos. E ele falou: Deus, faz isso em mim, seja comigo. E aconteceu isso, no meio de uma epidemia. Então, e dessa forma estranha aconteceu. Percebi que a espada que eu precisava ainda estava em minhas mãos. E eu jamais iria largar, que é a palavra de Deus. O médico, um bom cristão, andava silenciosamente de um lado para o outro do corredor. E dentro de alguns instantes parou ao meu lado e disse: Sr. Dowie, os caminhos de Deus são muito misteriosos. Os caminhos de Deus. Exclamei: de maneira nenhuma, isso não é coisa de Deus, é ação do maligno. E já está na hora de clamarmos por aquele que veio destruir a obra do diabo. E essa foi a suma e até hoje daqueles que se movem em cura ou querem se mover na unção de cura. A unção veio para quebrar as obras do diabo. Essa frase de Dowie. Então, ofendido pelas palavras de Dowie, o doutor saiu e falou para a mãe da menina: ele está louco. Dowie rasgou o atestado e orou. E a menina foi curada. A febre passou e pouco tempo depois a jovem já estava na cama sentada comendo, pedindo desculpas por ter dormido por tantos dias. E com grande entusiasmo estava se sentindo muito bem. Olha que incrível. Então, Dowie, ele começa a liderar lá em Chicago, abriu uma igreja lá, começou a pastorear lá e teve muitos problemas. Por quê? Tinha uma lei nos Estados Unidos que quem poderia impor as mãos, colocar as mãos em enfermos eram somente médicos formados em uma faculdade de medicina. Então Dowie foi preso várias vezes. Ele pregava sobre os dons de Deus, que era para a atualidade, sobre a unção de cura para a atualidade, impunha as mãos, as pessoas eram curadas. E porque também ele era muito perseguido, porque ele falava assim, nas aulas, ele participou de aula de medicina e tinha prática ali, né, na mesa, e os alunos ficavam ao redor vendo, e ele viu a medicina como uma ciência exata, mas os médicos na conversa, nas aulas, eles não tinham certeza do que fazer. Então, Dowie passou a duvidar da medicina. Ele falou assim: então, crê em Deus, jogue os remédios fora, pare com os remédios e crê em Deus. E isso ele fez nas salas de cura, porque ele abriu várias salas de cura. Então, esse era o tema da pregação de Dowie. Então, ele fazia isso: creia em Deus, jogue os remédios fora, não busque a medicina e faça o que nós mandarmos. Leia a palavra. Então, as pessoas liam, e se eu não soubesse ler, tinha pessoas que ficavam lendo a palavra, até mesmo para quem já sabia ler, fazia parte da liturgia de cura. Então, eles ficavam lendo a palavra, orando pela pessoa, até que fosse curada, até que a pessoa fosse curada. Então, Dowie já saía do culto, da sala de cura, vestia o seu paletó, já entrava na viatura, porque tinha uma viatura em especial esperando já Dowie para prendê-lo, e a fiança ficava $1-2, e Dowie não pagava a fiança, porque ele falou: eu não fiz nada de errado. Então, Dowie foi a julgamento. Então, Dowie contratou 2 advogados, mas não para defendê-lo, para ensinar sobre a lei americana
E Dow, ele era muito inteligente, ele era genial. Ele aprendeu as leis e se defendeu no júri. E lá, por causa de Dow, mudou a lei nos Estados Unidos. Então hoje se pode colocar a mão sobre os enfermos, orar pelos enfermos, por causa de Alexander Dowie. Que incrível, né? Dowie, então, o bom do livro dos Generais de Deus é que ele não passa pano para os erros dos Generais de Deus. Então Dowie acabou se desviando do chamado. Por quê? Porque ele estava magoado com a igreja. Porque a igreja tinha prejudicado ele grandemente, prejudicado o ministério dele. Então, ele acabou se desviando, ele entrou em muitas contendas, a gente pode dizer assim, né? O Robert Liardon colocou aqui assim: precisamos entender que o Senhor tem um ponto central a partir do qual opera em cada aspecto da nossa vida, seja individualmente ou em conjunto. Essa área é chamada de timing, tempo mais adequado para agir. E a operação dessa única palavra em nossa vida pode seguir com Deus ou ser impedida. As nações podem avançar ou retroceder espiritualmente. A vida no reino espiritual tem um tempo certo, tanto quanto vida no mundo natural. Por isso, é de extrema importância para nós seguirmos a liderança do Espírito Santo. Precisamos entender que nem sempre precisamos agir só porque aquilo parece mais certo a se fazer. Esse tipo de obediência só vem por intermédio de longos períodos de oração e intercessão. Nunca os políticos ou a política conseguiram mudar o mundo. Igreja ou governo, somente pessoas cujos corações foram transformados pelo Evangelho podem transformar leis e normas civis. Parece que, de modo geral, políticos estão destinados a fazerem concessões para agradar pessoas. A missão apostólica apresenta a palavra de Deus, depois depende das pessoas para se adequar a ela e a obedecê-la. O mundo político e apostólico não se misturam por causa do seu chamado ministerial. Dowie nunca mais deveria ter ido atrás do estilo de vida político. Por quê? Porque durante um tempo o John ele estava em uma campanha política e negligenciou o chamado sobre pregar cura divina. E ele simplesmente se dirigiu para longe do chamado para poder prosseguir com seus alvos pessoais, pensando que isso alcançar um número maior de pessoas através do mundo político. Então, Dowie deu uma afastada de Deus, uma desviada. E depois ele voltou, né? Dowie, ele ficou muito perplexo assim com alguns acontecimentos. Ele nunca colocou álcool na boca, fumo. Tem um trecho da pregação dele no YouTube, se você colocar lá, ele chama as pessoas de cães que fumam, que bebem. Ele é bem áspero assim, né, pregando. E Dowie, ele teve a última utopia cristã na América, que é a cidade de Sião. Estou pulando muito aqui porque a história dele é muito grande, mas ele foi construir uma cidade. Ele falou: eu fui chamado para construir uma cidade, e essa cidade só vai ter cristãos. Então é chamada Sião. Então Dowie compra ali em Illinois uma boa parte de terreno e começa a construir. E durante a vida dele 20.000 pessoas moraram lá. Tinha biblioteca, tinha bombeiro, tinha banco. Era uma cidade, não um povoadinho, era uma cidade. E esse foi o erro, porque ele não foi chamado para construir cidades, ele foi chamado para pregar. Então não se deve confundir as coisas. Se você tem um chamado, segue o seu chamado, né? E ele começou em negociação com os turcos para comprar Jerusalém. Ele tinha uma fé gigantesca. E uma das mulheres que foram curadas nas cruzadas de Dowie falou assim, ela tirou a morfina, jogou a morfina fora, foi curada. Ela falou: sigam a fé de Dowie, mas não sigam as doutrinas dele, porque tem muita coisa que ele fala que é confuso. Então, a gente deve seguir o exemplo de fé, mas as doutrinas a gente deve julgar biblicamente. Nós devemos saber a Bíblia, nós devemos ver se faz sentido com a Bíblia. Então, no final da vida de Dowie, ali em Sião, ele começa a se vestir de sumo sacerdote, porque ele se denominava Elias, porque as pessoas ao redor dele falavam:
nossa, ninguém flui como você, ninguém tem tanta unção, tanto poder como você, e ele passou a acreditar. Não importa o que as pessoas falam, importa se você começa a acreditar nessas coisas. Então, o problema é que Dowie teve esse complexo de Elias, dessa utopia moral, e foi um final fatal para ele. O nome dele não é tão conhecido por causa disso, por causa de Sião, a utopia cristã, a última utopia cristã, e o complexo de Elias. Então a gente teve uma grande lição aqui de Dowie, que ele revolucionou muitas pessoas famosas em cura que a gente conhece, John D. Lake, T.L. Osborne, os Bosworth, o Smith e o Wigglesworth foram influenciados por Dowie. Muitas outras pessoas também, mas hoje não é tão mencionado por causa do final da história dele, que deu uma manchada, uma riscada. Mas nós devemos aproveitar, reter o que é bom do ministério de Dowie e aprender com ele. Ele levou muito sério a palavra de Deus, ele não foi uma pessoa letárgica, ele era muito racional. Então nós devemos aprender com isso, que ele confiou na palavra de Deus, ele confiou que o Espírito Santo ungiu com poder para curar os oprimidos e fazer o bem, aonde quer que formos. Então, aonde quer que você vá, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder, e que você faça o bem e cure os oprimidos. Então, até o próximo capítulo, até o próximo encontro. Deus abençoe.